Quem vai falar sobre isso aqui é a Carla Argenta. E vou começar perguntando já aqui para você, Carla, qual que é a tua expectativa para a decisão do Copom? Você está com a maioria que espera um corte de 0,5 ponto percentual ou com esses que defendem que o Copom seja um pouco mais ousado no seu corte de juros? Olha, Vinícius, eu acho que existem elementos que justificam ambas as posições. Se por um lado a gente teve uma evolução inflacionária muito mais benéfica do que era imaginado há algumas semanas atrás, por outro a gente teve dados de atividade que mostraram uma resiliência da economia muito forte, né? E o Banco Central ele se debruça sobre um universo de indicadores que abarca essas duas frentes macroeconômicas. Então, a depender de onde você enxerga que estão as maiores pressões macroeconômicas, você acaba fazendo parte de um desses grupos. Eu sou um pouco mais conservadora e, portanto, faço parte do grupo que acredita no corte de 50 pontos no próximo Copom. E pensando num prazo aí um pouco mais longo, né? Final do ano e até o final do ciclo de queda. Qual taxa de juros que você está vendo? Até onde você acha que o Copom vai cortar a taxa Selic nesse ciclo? Júlia, a taxa de juros é a maior incógnita para qualquer economista, porque é algo extremamente subjetivo. Se você perguntar dentro... o primeiro corte dos juros já teve divergência entre os membros, começa por aí. Se você olhar para outros bancos centrais ao redor do mundo, tem lugares que não existe decisão unânime. É o caso do Reino Unido. Às vezes, tem membros lá que votam para queda de 50 pontos, tem membros que votam para alta de 25 pontos na mesma reunião. Então, é algo extremamente subjetivo e divergente a depender da linha econômica que você adota e da perspectiva que você tem sobre como deve ser a condução de uma política monetária. Mas, aqui no Brasil, a nossa instituição, o nosso Banco Central, tem uma característica muito mais ortodoxa. Isso significa que ele é mais cuidadoso ao longo dos seus processos, principalmente processos de queda. Se a gente olhar para o histórico recente, os ciclos, eles costumam iniciar com, seja apertos ou quedas, né, menos intensas. Esses movimentos eles vão se intensificando ao longo do ciclo, porque a instituição já consegue, em alguma medida, mensurar os impactos, né, desse processo que está em curso. E aí, no final, geralmente acontecem mais cortes ou aumentos dessa taxa de juros também menores. Então, acho que o Banco Central começa agora, já começou com 50 pontos, não na próxima reunião nem na subsequente, mas ao longo do processo ele tende sim a intensificar esses cortes e o final acredito que seja em torno dos 9% ao ano, sendo que existe sim uma possibilidade de terminar abaixo disso, tá? Mas hoje acredito que fique ali em torno dos 9% em meados de 2024. Legal. E para o fim do ano, vocês vêm a quanto, mais ou menos? Para o final do ano, nós estamos com 11,75, então seria um corte subsequentes de 50 pontos até a reunião de dezembro. Não tem nenhuma expectativa de acelerar, então, ainda nesse ano, na tua visão? Eu acho que existe essa chance, sim. Como eu falei, é muito subjetivo. Mas nós estamos em um momento onde sazonalmente não é positivo para esse processo acontecer. Principalmente quando a gente vem de um histórico como a gente veio. Por quê? Porque as surpresas que nós estamos tendo são surpresas em termos inflacionários. E essas surpresas, elas estão concentradas em alguns grupos cujos efeitos mais intensos da política monetária estão deixando de ser sentidos nesse momento. Que grupos são esses? Quando a gente abre o indicador, agora eu vou falar em economia, tá? Quando a gente abre o indicador, tem um subgrupo lá dentro que ele é muito, muito caro para a condução da política monetária, o grupo de eletroeletrônicos. Por que esse grupo é muito caro? Porque são itens que têm valor de face elevado, computadores, geladeiras, televisores, videogames. E que a população, como é o caso da população brasileira, por ser uma população pobre, precisa recorrer ao endividamento para adquirir esses itens. Então, quando a taxa de juros está mais elevada, a demanda fica desaquecida. E a gente viu desde o início do ano, são 7 meses consecutivos de deflação nesse grupo. Então, os impactos mais intensos, eles já foram sentidos. Agora a gente vê uma suavização dessa deflação e começa a haver uma migração para o terreno inflacionário positivo, embora não preocupante. E a isso se somam as festividades do final do ano, movimentos sazonais que tornam a inflação de alimentos um pouco mais elevada. Temos um fenômeno climático que é o El Niño, que já está em curso, inclusive pode pressionar a inflação. Então, toda a surpresa inflacionária que a gente teve, ela foi sentida nesse momento. Daqui para frente, a probabilidade de nós termos surpresas inflacionárias, ela é muito menor. E no modus operandi do Banco Central, na cartilha do Banco Central,
está escrito, de acordo com o último comunicado, faremos reajustes mais intensos se tivermos surpresas absolutamente positivas. Não é isso que está no script nesse momento. Então, acho que os cortes de 75 podem vir sim, mas a probabilidade maior de que eles venham no ano de 2024, início do ano de 2024, e se virem em 2023, deve ser em dezembro de 2023. Então, existe uma probabilidade, mas nós consideramos baixa disso acontecer ainda nesse ano.